Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vou ler Gênesis 47. Israel se estabelece no Egito. Então, José foi dar as notícias ao rei, da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois, e tudo o que lhe pertence. Eis que estão na terra de Gozém. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este perguntou aos seus irmãos: Qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: Teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gozém. Então o faraó declarou a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira, e esta é a vossa disposição. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Vivam, pois, na terra de Gozém. E acrescentou: Se sabes haver entre eles os homens capazes, põe-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe indagou: Quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil, e não se compararam à longevidade e peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou ao faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramsés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. A fome leva o povo à escravidão. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornava-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleceram sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: Dai-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou-os: Trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca de vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José e lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou naquele ano, no novo ano voltaram a ele e perguntaram: Não podemos ocultá-lo ao meu senhor. Esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro, todos os nossos animais e todos os rebanhos já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós com nossas terras seremos escravos de Faraó. Dai-nos somente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos por conta da fome, e os abrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto pela lei vigente esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por esse motivo não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto,
Das colheitas realizadas, deveis fazer dar 1/5 ao faraó, e a outras 4 partes serão vossa, para que a semeadura do campo para vosso sustento e de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: Tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste nessa hora, seremos para sempre escravos de Faraó. Deste modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tomaram prioridade do faraó. O último desejo de Israel. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: Se desejas alegrar meu coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim que eu descanse com eles. José consentiu: Farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: Jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiando em seu bordão.